Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou o Luiz Loureiro e esta é mais uma edição da Entrevista Primaz, que tem apoio cultural da Cedo Mineração e do Grupo 3T, hoje com convidadas, isso mesmo, no plural, para conversar sobre um tema absolutamente fundamental, que é educação. Nossa satisfação imensa de receber aqui as professoras, ou melhor dizendo, as educadoras, Tânia de Fátima Arantes, professora aposentada do Estado de Minas Gerais, que ainda atua na rede municipal de Ouro Preto, conselheira sindical do Sindiúti, né, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, Minas Gerais, e Patrícia Ramos, professora da rede em Antônio Pereira, compõe a diretoria do Sindiúti na região, e ambas têm também uma atuação, né, na formação do coletivo Educação em Luta, e também com uma forte, no caso específico da Patrícia, uma forte atuação política em Mariana, contabilizando uma candidatura à prefeitura em 2020 e à Câmara Municipal em 2024, infelizmente não eleito. Seria um ganho enorme para Mariana, mas sejam bem-vindas, Tânia, Patrícia, obrigado por ter atendido o convite da Agência Primaz, sejam bem-vindas, estejam à vontade. É sempre um prazer, né, a gente participar. Eu acho que a Agência Primaz é um espaço de informação, mas também de uma informação séria, né, que é passada para as pessoas, e de um tema que é fundamental, é importante, né, e a gente agradece o convite de estar aqui também. A gente agradece principalmente porque, bom, né, pessoas ligadas à base, né, da categoria de educação, nesses últimos anos, é uma categoria que vem sofrendo muitas perdas, né, perdas de direitos fundamentais. Então, todo o espaço que a gente tem, né, para conversar com as comunidades, né, escolares e a comunidade como toda é importantíssimo. E é nesse sentido que a gente agradece demais o convite, né, e aí a gente poder esclarecer alguns aspectos, né, de alguns desses ataques que nós estamos sofrendo ao longo de muitos anos. Continuamente, infelizmente. Né? Exatamente. Mas é importante dizer também que a gente tem resistido muito. Isso, resistência sempre. Bom, nós vamos começar com uma pergunta, meninas. Eu não vou fazer a você, a Patrícia, ou a você, Tânia, diretamente as perguntas. Eu vou deixar bem livre, que vocês respondam, complementam uma ou outra, etc., com alguma intervenção minha. Mas eu queria começar com uma pergunta já bem provocativa, que é o seguinte: qual o legado que a dupla Romeu Zema e Matheus Simões deixa para a educação pública em Minas Gerais? Sorry. Não tem como não rir, né? Não Quer tem. responder primeiro? Não, pode. Bom, é um legado de destruição da educação pública. Acho que o principal fator, né, que demonstra isso são todas essas greves que a gente tem feito, né, que tem como principal pauta a luta contra a privatização que eles, né, há 8 anos vêm tentando implementar das mais variadas formas, seja pelo projeto Somar, pelas terceirizações, pelas escolas comunitárias. E para além disso, aliás, e junto a isso também, né, esse legado de distribuição de serviço público, né, uma introdução da iniciativa privada, né, no serviço público, a despeito de toda uma desestruturação dele, tem também um desrespeito completo, né, aos servidores públicos, né, aos professores, às ASBs, né, já chegamos num ponto em que as ASBs, né, que são as pessoas que trabalham na limpeza, na prefeitura de comida das escolas, recebiam menos do que um salário mínimo. E aí, quando a gente ia para a luta, né, quem aí lembra bem, nós ouvimos do governador falar que a gente tinha que ter vergonha na cara por estar lutando por direitos nossos. Então, de fato, uma postura totalmente de ataque, né, de descrença, de fazer com que a gente adoeça, de fazer com que a gente sinta, né, o peso
de um sistema, né, que está em destruição, e a gente tem resistido, e ele fomenta, né, esse ódio aos educadores, né, de modo geral, né, não só aos professores, mas quem está ali na linha de frente para entregar educação para os filhos da classe trabalhadora. Então, esse é o legado dele. É um projeto político para a destruição da escola pública, né, o sequestro dos recursos, né, que são destinados à educação para a iniciativa privada. Então, a proposta da extrema-direita é Estado mínimo para a população, mas Estado máximo para eles. Né? E eles é um grupo bem pequeno, um grupo bem seleto. Né? Dá para nominar tranquilamente. Né? No Brasil são 250 famílias. E o incrível é que esse projeto ele perpassa por vários espectros políticos. Né? Então, a gente chama de Estado subsidiário. Né? Ele vai atuar pontualmente em algumas questões que vão assim, amenizar disputas muito intensas, para evitar explosões de luta e, ao mesmo tempo, fortalecer essa elite, né? Que é uma elite 1% da população, né? Porque a gente está, desde 2008, numa crise econômica muito grave, né? O Brasil ele ganhou a sua independência política em 1822, mas até hoje a dependência econômica é intransponível, né? Há um rebaixamento do Brasil na cadeia produtiva mundial, né? Então isso faz com que o setor público, principalmente, ele tem sofrido uma queda, né? Ao longo desde 2016 por ele quebra. E, automaticamente, há uma desvalorização dos profissionais da área de segurança pública, educação, saúde, etc. E aí a gente está nesse processo de resistência, né, a esse legado funesto, que não engana mais ninguém, porque se tem uma coisa que a extrema-direita sabe fazer, é deixar claro o seu projeto. Seu projeto não tem nada a ver com o crescimento do país, a saída do país dessa situação de dependência. Ele não tem um projeto mesmo de país, de futuro, nem nada. Ele a proposta dele é o imediato e como que ele vai se cacifar, tanto economicamente como politicamente, como que ele vai colocar toda a classe trabalhadora sob os seus pés. Porque é esse cruzamento da exploração com a opressão e a fragmentação de todas as classes, né, de todos os setores produtivos. Então, contra esse projeto político que a gente se insurge. Bom, eu vou tentar aqui, Tânia, pegar alguns pontos, né? Vocês, de novo, você tem vontade para desenvolver complementarmente, não? E aí, eventualmente, eu vou dando alguns pitacos no meio, né? Mas eu estruturei a coisa assim, pelo menos inicialmente, numa ordem cronológica inversa. Vamos começar aí da última semana de abril, né? Em que me chamou a atenção a exoneração do nosso secretário, né, e agora ex-secretário de Educação, Rocieli Soares, né, foi divulgado agora no final de abril, e me chamou a atenção o fato de o mencionado senhor ter sido ministro da Educação na nefasta gestão Temer, mas também engatou uma série de atuações em secretarias estaduais de educação do Amazonas, de São Paulo, do Pará, e a nomeação final, pelo menos até esse momento, né, pelo Romeu Zema, em agosto do ano passado, para a Secretaria de Educação aqui do Estado, né? E, além disso, né, colocando a questão um pouco mais ampliada, mais ainda voltada para a questão da atuação dele, ou mais ainda, fechando mais na questão da exoneração, né, que ocorre no ambiente de troca de tiros, a gente pode chamar assim, né,
alegações por parte do governo de investigação da Controladoria Geral do Estado, o que nos chama a atenção, né? Um cara com tanta coisa, com a vida, uma atuação em secretarias do Estado, eles descobriram agora, né, que tem alguma coisa que não está muito bem explicada na atuação dele, né? Uma investigação da Controladoria Geral do Estado. E, da parte dele, a tentativa de construção de uma narrativa que vincularia eventuais ganhos ou avanços do sistema de avaliação da educação básica, o SAEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, como sendo dele, sendo que ele começou em agosto do ano passado, vejam só, e a avaliação, salvo engano, foi em novembro ou outubro, né, 2 ou 3 meses depois dele. Né? E ele já começa essa campanha, inclusive, com respaldo da grande mídia. Né? Eu gostaria que vocês comentassem inicialmente esse episódio, né, com ênfase nessa questão de indicadores e de paternidades daquilo que eventualmente seja considerado como um avanço da educação básica, tendo em vista todo o legado que vocês mencionaram agora há pouco. Olha só, eu estou até anotando aqui, porque é bom a gente até fazer primeiro falando em que circunstância que o Rocieli chegou aqui em Minas. Ele chega aqui em Minas quando o antigo secretário, que é o Rico, ele não deu conta de implementar o projeto de escola cívico-militar aqui em Minas. Por que ele não deu conta disso? Né? E o Rocieli já tinha históricos positivos para esse tipo de política de maior privatização nos estados em que ele passou, aí ele veio para cá. Então, ele vem com esse objetivo de garantir essa privatização, que essa privatização aconteça de fato. Né? Então, isso aí é importante para que a gente perceba que pode entrar um, sai outro, né? E agora está vindo outro aí, inclusive, né? Que é o Gustavo Braga, que também compartilha desse mesmo projeto. E aí, quando ele chega, com toda essa experiência, né? E é importante a gente até colocar, né? O que ele está sendo acusado agora é a partir de uma aproximação de uma empresa que acompanhou ele em todas essas gestões que ele teve. Desde o Amazonas. Pois é. Por que será que está só agora que está vindo à tona? Né? Bom, porque a gente, da base, né, o nosso sindicato, inclusive, tem feito denúncias, né, de maneira constante com relação a isso. Não é possível que um material tão ruim quanto aprender já, né, que depois eu vou falar um pouquinho mais, valha tanto, né, de 348 milhões de reais, né, dos cofres públicos, para entregar um material que não responde àquilo que foi apresentado sobre esses dados estatísticos do IDEB. E aí, quando ele entra, né, não apresentou de fato, de princípio, né, esse projeto de escola cívico-militar, mas ele já era visível que essa posição da privatização era muito forte, né, era a veia dele. Né? E nas escolas a gente viu um excesso de burocratização, ao ponto de que a gente não conseguia responder às demandas pedagógicas. Para você ter uma noção, as escolas, nesse período, elas se voltaram diretamente como preparatório para as provas de larga escala, para o SAEB. Então, o professor de matemática, de português, ele não pegava o currículo de referência de Minas Gerais, especificamente. Ele recebeu uma apostila, que eram com questões do SAEB, né, preparatórias do SAEB, e a partir disso ele tinha que preparar. E, tipo os alunos, um cursinho que existia antes. E aí inverte totalmente a lógica do que são avaliações de larga escala. Né? Além de todos os problemas que também a gente precisa, né, de levantar aqui, que as avaliações de larga escala nas escolas, elas têm vindo aos montes e que acabam prejudicando o cotidiano da escola também. Mas isso daí podemos deixar para um outro momento. Mas mais especificamente com relação a esse preparatório. Tirou totalmente a autonomia dos professores. Para uma sala de aula, por exemplo, que tinha alunos com diversas outras dificuldades, o professor tinha que fechar os olhos para essas dificuldades e tratar dessa apostila, porque se ele não tratasse dessa apostila com os alunos, ele ia ter que responder para superintendências que estavam nessa região. Isso no estado todo, não é só uma relação daqui da nossa região. Né? Então, perde-se a autonomia
Os alunos receberam brindes, inclusive financeiros, né? Houve na apresentação de reunião dos pais, os diretores tiveram que apresentar esse brinde, né? De que se os alunos, esse incentivo, né? Para que os alunos fizessem a prova. Ao melhor desempenho. Isso. Mas assim, o melhor desempenho que não foi real. No começo do ano, nós somos obrigados a assistir uma live que apresentava dados para a gente dessas avaliações. E um dos dados que eu até comentei com alguns colegas, apresentava que o índice de leitura, né, de alfabetização dos alunos estava abaixo, aquém daquilo que era esperado para a série e idade deles. Faz anos que nós estamos lutando para isso. Faz anos que nós, professores que estamos ali na base, no ensino básico, apontamos isso como um problema, e 8 anos depois esse governo enxerga isso. Né? Esse é o primeiro ponto. E aí falando, né, então parece então que deu uma guinada para esse ponto, né, de melhoria. E aí criaram esse Aprender Já, que é um livrinho, que é o recurso didático que eles estão chamando, né, que custou isso para os cofres públicos, né, 348 milhões de reais, né, e que não responde a essas dificuldades que foram apresentadas nas avaliações de larga escala. Então, no final das contas, mesmo o IDEB, que já é problemático, apresentando dados que são aquém daquilo que é esperado, foi apresentada uma solução que não responde a nenhum desses problemas. E aí agora ele sai com essas denúncias, né, sobre essas denúncias, mas aí como você falou, né, ele caiu atirando, porque ele tenta limpar essas denúncias, né, ao mesmo tempo que o governo tenta se eximir dessa responsabilidade de ter colocado um cara como esse na gestão, né, na frente de uma pasta tão importante para o Estado, e aí ficam os dois eles se batendo, enquanto isso nós, nas escolas, continuamos sofrendo com todos esses ataques. A burocratização continuou, o excesso de burocracia, o excesso de documento que a gente tem que apresentar, a falta de assistência real continuou, porque se privatiza, né, se justifica a privatização a partir desses índices. Mas não dá arcabouço para que a gente possa sanar esses problemas. Se perguntar para qualquer um dos professores que estão nas escolas, se perguntar para qualquer um das ASBs que estão nas escolas, o que poderia ser feito para melhorar o nosso trabalho, nós temos de cor, na ponta da língua, quais são as questões. E passa muito longe a resolução pela privatização. Até o nome chama a atenção. Aprender Já dá aquela coisa de imediatismo, Pressa. né? Tem que ter para dar resultado, dar satisfação à sociedade do que, aspas, estamos fazendo pela educação das nossas crianças. E no final vira um marketing, né? Não sei se vocês se lembram daquela reunião, aquele aulão público que foi no Mineirão. Aquela coisa que terminou em pancadaria lá de Cruzeiro. Por que terminou em pancadaria? Porque o governo não conhece seus próprios estudantes. O governo não conhece a sua base, não conhece a realidade das escolas. Então, quando a gente fala que nós precisamos de maior segurança na escola, ele pega e coloca como resposta, então vamos tirar a verba da educação para colocar para a segurança pública. Não é isso. A gente precisa de aulas menos lotadas, a gente precisa de famílias que estejam estruturadas ao ponto de que elas possam estar presentes nas escolas, acompanhar de fato a vida escolar de seus filhos. A gente precisa disso. Mas o governo está dando isso? Não. Está entregando dinheiro, que é da educação, de verba pública, para as iniciativas privadas das mais variadas formas. Das PPPs aí, mas eu queria, Tânia, talvez complementando o que a Patrícia disse, que você focasse um pouquinho nessa questão, não só, acho que ela falou razoavelmente bem no sentido de quantitativo, sobre os problemas pedagógicos, digamos assim, né, desse material, mas, assim, da questão legal ou ilegal, digamos assim, das irregularidades que estão sendo constatadas e ou investigadas nesse processo, porque, até onde eu acompanhei, existem acusações de que a licitação teria sido, inclusive, fraudada para chegar ao resultado de uma empresa que interessaria ao ex-secretário. Então, enquanto sindicato,
nós optamos por vários caminhos de luta, porque, assim, nos chamou muito a atenção a questão da qualidade do material. Porque, assim, Ou da falta dela, né? Falta qualidade. falta qualidade total. Né? E nos chamou a atenção também o valor, né? Então, assim, você tem um livrinho e muitas escolas chegaram xerox desse material. Então, você tem um valor altíssimo, milhões, né, de reais, numa situação de crise, e, ao mesmo tempo, um material de baixa qualidade, baixíssima qualidade. E Tanto outra coisa, pedagógica quanto física, pelo que você está dizendo. tanto pedagógica quanto física. E sem comunicação com as escolas, sem nenhum tipo de diálogo. Então, um material que chega de cima para baixo, um material que vem com uma resposta tampão falsa, né, como a Patrícia destacou, e também a nossa forma de atuação foi essa. Primeiro, a luta, né, de resistência na base, porque a gente conversa com a nossa base e a nossa base nos coloca esse estranhamento dessa forma de tentar resolver problemas que estão aí desde a pandemia e que não tem solução, nem de curto prazo, nem de médio prazo, nem de longo prazo. E aí vem com essas falsas respostas, né? Essa colada com uma empresa que já está sendo investigada lá no Pará, no Amazonas e agora aqui em Minas Gerais. E quem toma essa iniciativa, né, foi o nosso sindicato e também um grupo, né, de deputados e parlamentares, porque a gente está nessa linha trifásica, vamos chamar assim, de atuação na base, com a luta direta, então os movimentos de greve, de mobilização, nossa greve recente, né? Uma das pautas era essa. Segundo, a via parlamentar. Então, por exemplo, né, você sabe que toda a Assembleia ela tem a questão da fiscalização como uma das suas funções. Então, esse grupo de parlamentares, né, linkados à educação, à saúde, segurança pública, eles investigaram esse processo. Porque o que chamou a atenção que foi uma compra realizada dia 24 de dezembro de 2025. Então, isso já alertou, né, porque estava todo mundo em recesso, por que foi feita essa compra nessa data. Então, a Beatriz Cerqueira, né, que é do PT, ela faz essa investigação, faz o levantamento de toda a documentação e, ao longo desses dias, ela está colocando, né, tudo que ela tem sido, né, descoberto e levou para a corregedoria, para, né, o CJ, né, acho que é isso mesmo. Enfim, para o terceiro caminho, que é o caminho da justiça, né? Então, e foi exatamente nesse caminho que se verificou que muitas desses projetos, desde o Zema, né, passando por todos os seus secretários de educação, não tem um respaldo financeiro para ele acontecer. Então, por exemplo, as escolas cívico-militares, né, que foi um projeto, não tinha de onde retirar o dinheiro. Né? O projeto Somar, os valores repassados, né, para as PPPs, para os municípios, não dariam cobertura para o quantitativo de escolas que seriam municipalizadas. Né? Então, assim, vários desses projetos que vieram desse grupo político não tinha esse respaldo, não tinha na LDO um investimento claro sobre como seriam financiados. E aí você tem esse gasto astronômico com esse material tampa buraco, né? E tem um outro elemento também que eu acho que é importante, né, até nesse aspecto jurídico, né, dos problemas, é que em todos esses estados, né, por onde ele passou, é sempre a mesma empresa, e tem também o problema da própria licitação. A empresa que faz a licitação e a execução é de outra empresa. Né? E aí isso também chama atenção, sim. Da produção do material. Que aí chama ainda mais atenção para isso, né? Bom, então existe toda uma disputa, sempre é a mesma que ganha, e depois o dinheiro fica, mas aí você tem uma outra que ainda executa, né? Então,
há que se pensar também o que tem sido feito com esse dinheiro, que não é dele, né? É dinheiro do Estado. Está fugindo para outros lugares. Meu é seu. Isso é nosso, né? E aí a gente precisa de perceber isso, porque a propaganda, o marketing é muito forte. Né? Não, aqui o trem prospera. Mas está prosperando para quem? Está prosperando para 300% para de aumento do salário deles. E né? a gente não sabe. Não dá para isso. Não sabe nem de onde vem essa coisa. Pois é. Porque ainda tem isso também. Mas uma outra questão também é tipo assim, você não tem, né, de onde vem o recurso, mas você gasta esse recurso, e aí é que se perguntar, como é que foi proposto dentro, por exemplo, da verba do Fundeb, né? Para onde que ela está indo? Porque ao mesmo tempo você vê a estruturação das escolas está terrível, né? Você tem escolas sendo leiloadas. Nós vamos chegar lá. Você tem rebaixamento salarial. Nós estamos com uma perda, né, de 41,83% nos últimos anos, desde 2019, da nossa capacidade de compra. Coincidente, né? Então, você fica assim, olha, a escola pública está com problemas? Sempre teve, né? Agora, nós temos um projeto de educação que a própria comunidade abrace, discuta, sabe? Que a própria comunidade construa. Não, a gente não tem. Em nenhum programa de nenhum partido, a não ser o nosso, tem uma construção de um projeto de educação que parta da base para as comunidades escolares. E mesmo se for, a gente se pergunta se esse governo, qualquer um que seja, vai respeitar. Porque isso é democracia de fato. Né? O que a gente tem é uma tentativa autoritária de implementar programas, né, que parecem receitas de bolo que nunca funcionaram, porque não tem uma, sabe, não tem base na realidade. Já pegando um gancho que vocês colocaram ali já mais de uma vez, né? Essa questão da privatização, né? O governo lançou recentemente, segundo aquela foto maravilhosa, martelo sendo batido, né? Em que uma chamada PPP, parceria público-privada, né? No discurso envolvendo a modernização de infraestrutura de 95 escolas, né? No discurso, então, destinado à reforma, conservação, manutenção e operação dos chamados serviços não pedagógicos, né, nessas 95 escolas estaduais, em que esse pacote, né, é colocado para uma instituição que tem, basicamente, uma origem financista. É um banco. Né? É um banco que controla uma instituição que foi criada para atuar na saúde, originalmente, e agora na educação. Né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão. Afinal de contas, essa parceria público-privada, ela tem ou não tem uma finalidade que atua, que influencia ou não o aspecto pedagógico, né? O fato de você ter uma cantineira, um segurança, uma empresa que vai cuidar ali da reforma do telhado, evitar que tenha goteira, etc. Tal, isso tem ou não tem influência no funcionamento da escola, naquilo que é a sua função, que é formar, que é educar, né, que é dar letramento, que é formar
começar a formar o cidadão que vai continuar isso nos diferentes outros níveis de educação. Como é que isso é complementar efetivamente como quer nos fazer acreditar o governo, ou isso é um empecilho, um entrave, um problema que vai ser sentido nas crianças? Então, você tem, por exemplo, por falar em investigação, é outra coisa, outra via que a gente está investigando, porque, olha só, essas escolas, pelo menos uma parte delas que já foi investigada pela Assembleia, já receberam verba para realizar todas essas obras estruturais. Então, você leiloa uma escola que o dinheiro público já efetivamente resolveu os problemas estruturais. E depois de resolver... Quando você fala estruturais, você está falando de infraestrutura física e etc. E aí, depois que a escola está toda arrumadinha, bonitinha, com biblioteca, com laboratório, com internet, que o governo do estado pagou, que a verba pública pagou, essa escola é leiloada com a informação de que vai passar para essa rede financista para fazer o que já foi feito. Então, esse elemento é que também já causou estranhamento. Como assim? Então, esse leilão, ele também vai entrar sob júdice. Porque, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, essa privatização, ela serve para quê, afinal de contas? Para realmente resolver problemas estruturais? Ora, mas nós temos verbas destinadas a esses elementos, né? Então, quando você faz o investimento na educação, isso é previsto, né? É previsto gasto com material, você tem previsão, por exemplo, do PNLD, né, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que funciona, que tem uma equipe especializada que vai analisar o material didático, que vai dar devolutiva para a base, para a gente escolher, verificar, sabe? Ver qual do material é adequado para a nossa realidade. Tudo isso foi julgado para que a pressão ter. Então, o que você vê? Você vê uma desestruturação e não uma estruturação, uma melhoria das capacidades que já existem e que já foram aportadas nas escolas públicas, né? Então, você tem o dinheiro público sendo utilizado, é como se você comprasse a mesma mercadoria e pagasse 2 vezes por ela. Então, sabe, é isso que a gente fala, é Estado forte para quem? Tem a imagem, né, do governador batendo o martelinho. Se a gente for buscar na memória, Tarcísio também fez essa mesma ação, né, de bater o martelinho. O Zema fez isso com a BR-356 agora, fez aqui, a nossa estrada aqui, porque para eles, o projeto privatista é base fundamental do projeto de sociedade que eles têm. E o que significa esse projeto privatista? É pegar o dinheiro público e enviar para uma iniciativa privada, para um rico já, para uma empresa que tem como meta o lucro, e aí essa empresa ela vai administrar o bem público. O que era para ser uma verba pública e direto, ela vai ser desviada para um setor que depois vai administrar. E aí, sim, a gente pode pegar vários exemplos no Estado como um todo, né? A própria rodovia tem a ver com isso também, né? Quando vai ser privatizada. Mas na escola é ainda pior, porque a educação ela não serve para dar lucro. E aí, como que essas empresas, então, que entram nesse esquema, elas vão garantir o lucro? É precarizando ainda mais o serviço que elas entregam. Porque se aquele ambiente em que elas vão gerir, né, que elas vão ali administrar, não gera lucro para elas, então elas vão segurar a verba quando vier daqui, para fazer esse repasse. Então, é material
de pior qualidade. São servidores que vão receber bem menos. Nesse período que a gente estava de greve, em uma das assembleias, né, a Tânia vai lembrar. Essa é a figurinha. Muito bonito, por sinal. Né? Numa dessas assembleias que a gente teve, houve uma denúncia de que os funcionários de uma das escolas que já era privatizada não estavam recebendo o próprio salário. Mas como assim? Se a verba tinha sido repassada. Então, percebe onde que eles vão pegar o lucro? E aí, aquele serviço que é o de base, que é fundamental para a sociedade, e não é nem assim, porque é educação só, é porque, assim, é um serviço que é entregue para o povo trabalhador do Estado. Esse serviço, ele vai vir cada vez mais sucateado, de péssima qualidade. E aí é onde que a gente pega muito. Quem lembra da campanha, da primeira campanha de Zema, falando do voucher da educação? E toda a fala dele, ela é banhada por vender alguma coisa. Vender a riqueza do Estado, que não é dele, é do Estado. Ele já tentou vender a Copasa, já tentou vender a CEMIG, já tentou vender, e tem tentado vender insistentemente a educação. E o Simões vai na mesma. Porque é isso, faz parte desse governo. Faz parte desse governo. Então, quem tiver, a Júlia Santana era isso, o Igor foi a mesma coisa, o Rocieli, esse Gustavo vai ser a mesma coisa, porque você está dentro desse governo. Porque essa é a ideologia, né? É o Estado mínimo para quem está ali acessando esses direitos. Agora, para quem está ali no poder e para os amigos deles, vai ser a revelia. Vai ser dinheiro para dar e vender. Esse que é o problema, né? Sabe, tem um dito popular que é muito interessante. Mas você entregou a chave do dinheiro para a raposa. Eu acho, e é sempre bom frisar isso. A privatização do serviço público é desviar a verba pública, o recurso público, para uma empresa que visa lucro. E essa empresa, para que ela tenha lucro, ela tem que precarizar, sucatear o serviço que ela vai entregar. Isso daí é o ponto mais importante, mais chave, para que as pessoas entendam por que a gente defende, a gente está na luta contra a privatização. Né? A gente defende, de fato, o serviço público estruturado, porque dinheiro tem no final das contas. Sabe qual é o problema? Que tem dinheiro. Né? Esse acordo agora que foi feito com relação ao crime da barragem. Tem dinheiro. Mas aí você, né, pegando um outro exemplo, aí você estrutura toda a rodovia para depois privatizar. Faz nem sentido. Na educação é pior ainda, porque tem a ver com a formação das pessoas, né? Tem a ver com dignidade de trabalho e dignidade de estudar também. Falta tudo pra gente. De país que você quer, porque a educação é fundamental para esse projeto. Ela não transforma o mundo, não. Né? Falando em projeto, eu vou colocar para vocês uma questão, mas eu vou pedir para vocês segurarem a resposta até. Aqui também funciona assim, infelizmente funciona assim, até o final, para após o nosso rápido intervalo. Nós vamos ter aqui uma intervenção, uma mensagem de nossos apoiadores culturais, né? Mas é basicamente essa questão das escolas cívico-militares, né? Quando voltarmos, eu gostaria que vocês fizessem um panorama de contextualização dessa questão. Nós tivemos no 21 de abril aquele embate entre o prefeito e o prefeito Oswaldo e o Matheus Simões, que acha que se falar mais grosso e mais alto as coisas, ele passa a ter razão, me parece, é uma opinião pessoal minha, desculpa, né? Mas que vocês fizessem essa contextualização, inclusive, falando um pouquinho sobre o que é a cívico-militar e o que é, por exemplo, um colégio Tiradentes, que é uma escola militar. Qual que é a diferença, de que forma as duas eventualmente conversam e pensando nesse contexto aí, lá do início do meio do ano passado, o início da gestão do Rocieli, né, em que nós tivemos, pelo menos aqui na região e em outras regiões, um sepultamento, pelo menos provisório, dessa ideia, né,
com escolas aqui da região, aqui nos Inconfidentes, como em Ouro Preto, por exemplo, rejeitando veementemente esse modelo, né? Então, é isso. Eu peço que vocês segurem essa resposta e vocês que estão nos assistindo não nos abandonem, porque o intervalo é muito rapidinho. Voltamos em seguida. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e à divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença. Estamos de volta com a nossa edição da entrevista Primaz, recebendo Tânia, Patrícia, educadoras da coligação da rede estadual de ensino aqui em Minas Gerais. E antes do intervalo, eu deixei para elas a questão das escolas cívico-militares, né? E, então, o que eu gostaria é que vocês fizessem um panorama, uma contextualização de como é que isso vem se desenvolvendo, o que aconteceu principalmente ali no meio do ano passado, quando aqui na região houve uma rejeição veemente a esse modelo. O que é esse modelo, em que ele difere, conversa ou não com as escolas efetivamente militares, como é o caso do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de Minas Gerais, né? E de que forma essa situação, vocês enxergam que essa situação esteja, neste momento, com mais uma mudança no comando da Secretaria de Educação? Bom, então, nós chegamos a fazer, né, uma visita a todas as escolas aqui da região, com 9 escolas selecionadas para adotarem o modelo de escola cívico-militar. Então, esse projeto ele conversa demais com uma linha de ensino positivista, autoritária, baseada numa disciplina terrena. Então, ela não conversa, por exemplo, com uma escola democrática, com uma escola que tem um pensamento crítico, com uma escola que respeite diversidades, uma escola inclusiva, porque ela tem um padrão de organização muito semelhante a um quartel que prepara soldados para a guerra, para o enfrentamento. Então, é um projeto, né, que tenta dar uma resposta ao problema que a segurança pública tem enfrentado, né, junto ao governo. Porque o governo fez algumas promessas para a segurança pública e não conseguiu cumprir.
Então, ele tinha que dar uma resposta, principalmente no momento em que o Romeu Zema decide que vai se candidatar à presidência da República. Então, foi um projeto eleitoreiro, né? Foi um projeto que tentava dar essa resposta à segurança pública, o rebaixamento salarial deles, porque eles também enfrentam o mesmo problema que o nosso, né? Em diversos movimentos que nós fizemos, em mobilizações, eles também estavam presentes em unidade conosco, porque, de fato, né, são sempre falsas soluções que eles apresentam com problemas muito graves, muito sérios. Você veja, assim, ataques em escolas, você tem violência externa, né, promovida até por, né, por capital do tráfico, você tem problemas de desestruturação mesmo, problemas de moradia dos nossos alunos, enfim, é uma complexidade enorme de problemas que geram violências, né? A maior violência, no nosso entendimento, é exatamente esse grau de exploração que a gente tem vivenciado e o uso das opressões para dividir a classe trabalhadora para que ela lute menos ou as lutas fiquem esfaceladas. Então, o que acontece? A promessa na cabeça de muitos pais, por exemplo, era de que essas escolas se transformariam na escola Tiradentes, que é uma escola militar mesmo, que é específica, tem uma legislação específica, tem verba específica, inclusive do governo Tem uma federal, finalidade específica de formar filhos de militares. Sim. Os militares, me parece, que entendem que os seus filhos têm que estudar em escolas especiais, né, por uma série de questões ligadas exatamente à compreensão que o Exército tem da sua função no nosso país, o que já é um complicador, né? Aí, o que você tem? E é histórica, né? É histórica. A gente vai lá em 1800 e não sei quanto, né? 89, República, etc. Ou antes até mesmo. Antes, né? Então, a estrutura, né, da escola tem uma hierarquia, eles têm que obedecer essa hierarquia. No momento de guerra, isso é fundamental, é uma organização. Agora, para a escola civil, não faz o menor sentido, né? Então, nós listamos 9 problemas que uma escola de princípio militar poderia trazer para as nossas comunidades, né? E verificamos essa falsa resposta ao problema de segurança pública, ao problema das violências dentro da escola. E você tem uma extrema-direita que tem aí divulgado discursos de ódio cada vez mais intensos, né? Então, tipo assim, é um projeto dessa turma, né? Tipo assim, você põe na mídia, né? Na semana, por exemplo, apareceu na mídia, assim, diversos ataques às escolas. A gente acha até, né, estranho, por que está aparecendo isso agora dessa forma? E logo depois veio a proposta das escolas cívicas-militares, né? Então, a gente conseguiu, por exemplo, uma audiência pública, né, em Ouro Preto. Nessa audiência pública, o prefeito estava presente e ele nos colocou, a gente estava enquanto sindicato, nos colocou que era terminantemente contra as escolas cívicas-militares. Pedagogicamente, é um terror, porque ela cala, né, a voz dos meninos, principalmente dos adolescentes, num momento em que eles precisam de uma formação humanizada, uma formação mais complexa, para conseguir enxergar para seu futuro possibilidades. E você corta essas possibilidades na medida em que você dá um caminho único que ele tem que seguir. Então, por exemplo, tem muitos casos, por exemplo, de abuso de autoridade, porque quem vão ser esses militares que vão frequentar a escola? Eles têm formação para estar lidando com adolescentes? Eles vão nos substituir enquanto profissionais? Vão pegar as direções das escolas?
Qual que vai ser realmente a função desse militar dentro do esporte? Desse tal segundo agora, né? O o ex-secretário é guardião? Guardião para quê? Por quê? Né? De quê? Que tipo de diálogo ele vai estabelecer, igual nós vimos aí nas redes, né, sociais, campos de guerra, incentivando a morte de pessoas, porque você sabe que a linha política deles é bem linkada com aquela fala horrível, né? Bandido bom é bandido morto, quer dizer, o bandido que não tem nem direito à justiça, nem direito de se considerar inocente até que se prove o contrário, né? Então, não tem habeas corpus, nós temos uma população de quase 800 mil pessoas encarceradas, 30% dessa população não teve julgamento. Então, olha o que está se construindo no país a partir desses discursos de ódio e desse projeto político que quer calar a população, principalmente a população mais vulnerável, a população filha da classe trabalhadora, uma classe trabalhadora que tem 50%, né, de pessoas aptas a trabalhar, que não estão no mercado de trabalho. E essa questão que é raiz dos nossos problemas, inclusive de violência, não é enfrentada por nenhum desses programas, de nenhuma matriz ideológica que tenha assumido o governo. Só que quem está por trás... Tânia, em violências, como é que você responde ao argumento de que em outras épocas e sob uma disciplina voltada para o militarismo, os professores não seriam mais agredidos fisicamente ou verbalmente, ou seja lá de que forma for. Como é que vocês absorvem e contrapõem essa ideia? Então, a escola, a base dela é o diálogo, né? A base dela também é o respeito às diferenças. Então, a questão da disciplina, para a gente, ela é negociável. E por ser negociável, ela é muito mais eficaz do que você ter disciplina por medo. Então, o medo, ele não educa. Ele aterroriza. E submete. Ele submete. E essa é a linha deles. Submissão. Por isso que a gente fala que são autoritários. Entende? E autoritarismo, ele gera uma percepção da realidade conduzida. E aí faz sentido a fala do Salles de chamar a população de gado. Porque esse é o projeto político. Porque eles não querem essa diversidade. Eles não querem crítica ao que eles estão fazendo. Eles não querem uma sociedade de olhos abertos para, inclusive, investigar, fiscalizar ações que podem prejudicar todo, né, um país. Eles não querem isso. Certo? Então, o que você usa para disciplinar? Né? O chicote. Voltar. Você vê, o país está alguma com coisa índice. nesse sentido. Eu já ouvi falar nisso. Felizmente Mas eu não conheci, não, mas eu ouvi falar que tinha. Tem. E agora, o castigo está começando pelo professor. A gente que está sendo chicoteado. E aí, como que você vai conversar, estabelecer uma conversa com pessoas que estão o tempo inteiro ouvindo o discurso de ódio, sendo educados para matar, para resolver na pancada, no castigo. Que é um contrassenso. É um contrassenso. A educação não cabe nesse pacote. Posso acrescentar algumas coisinhas aqui, até para relembrar um pouco de como que foi a luta no ano passado e de como está sendo agora também. A Tânia usa um termo que eu acho maravilhoso. Os ataques vêm a conta-gotas, e aí eu acrescento, às vezes eles vêm galopando também, né? Aí às vezes a gente está pensando que está de boa, vem porque está a conta-gotas, mas o ataque está acontecendo. De vez em quando ele vem num rompante, que foi o que aconteceu no ano passado. Como a Tânia colocou,
O Zema precisava de uma resposta, porque ele estava ali se lançando como uma alternativa para a presidência do Brasil. E aí, como em São Paulo tinha sido bem recebido esse projeto, em certa medida, para esse setor, aqui também, como ele dialoga com a base dele, que é da E o extrema-direita Tarcísio também. se colocava Sim. ou era colocado como uma Também, possibilidade. uma possibilidade. Aí eles, se deu certo lá para a base, para fortalecer essa base, eu vou fazer aqui também. E aí, naquele período, gente, quem está assistindo aí deve lembrar, foi colocado ser menos de um mês para as comunidades escolares decidirem se queriam ou não esse projeto na sua escola. Gente, pensa, você vai mudar a estrutura da escola. Você tem um mês para decidir sobre isso? E aí, salvo engano, era férias escolares. A gente estava entrando de recesso, isso. E aí, qual que é o problema maior ainda? O documento que veio para explicar, para apresentar o projeto, era um documento marqueteiro, porque não respondia nada. Falava tudo bonito. A escola cívico-militar vem para responder a questão das violências nas escolas, né? Ninguém vai perder a autonomia, só vai ter, a cada 150 alunos, vem uma pessoa da reserva da segurança pública, isso é importante colocar, porque por que esse policial está na reserva? Tinha um papo de voluntarismo também? Não tinha uma coisa assim? Sim, mas não era, né? Porque, porque no final das contas o que ficou constatado, algumas respostas a gente conseguiu. O dinheiro, ele vinha, de fato, da educação. Então, o dinheiro, lembra aquele desvio? Aquela explicação do desvio? Vinha um dinheiro da educação que ia ser direcionado para policiais, bombeiros militares, pessoas da reserva da segurança pública. E aí, assim, como foi questionado, né? Mas por que essas pessoas estão na reserva? E existem vários motivos para esses servidores estarem na reserva também, né? Questionáveis, inclusive. E aí, essas pessoas seriam pagas para garantir a segurança na escola. E aí não se falava sobre autonomia, não respondia nada. Então, a gente tinha um mês para conversar com a comunidade amedrontada, a comunidade escolar amedrontada, porque é um elemento objetivo, é um elemento real. A gente está sendo atacado a tudo, de todas as formas possíveis. Nós, na educação, estamos sendo atacados. Seja com aluno entrando armado, isso é um absurdo, mas seja porque no entorno da escola, né, a gente tem visto dados de que a violência tem crescido no Brasil como um todo, né, e isso vai chegando nas escolas também. Só que, então, assim, parece que responde a esse medo que a gente tem. Mas quando a gente vai ver, de fato, não responde, porque, olha só, um dos motivos que a gente tem como problema da escola é a falta de profissionais ali para lidar com a questão psicológica dos alunos. Aqui na nossa regional, a gente tem, na superintendência, tem um ou dois, agora que na dúvida, profissionais, um psicólogo que fica responsável por lidar com 30 escolas, que são da regional. Isso aqui, que é uma regional pequena. Isso. Que dirá as regionais que são bem maiores. Então, assim, a raiz do problema não é respondida. E, além desse medo que ele trabalha, né, essa escola cívico-militar, ela vem também de todo um contexto de descrédito que é dado para a educação. Os professores são doutrinadores, aí veio a escola sem partido, isso daí está na memória do povo ainda. Você não pode doutrinar numa direção, mas pode na outra. Pois é, porque para eles, o que eles fazem não é doutrinação, não é ideologia, mas é ideologia. É importante a gente colocar isso. Tudo é ideológico que a gente está usando, né? E aí, com esse descrédito da educação, a escola onde eu trabalho, foi uma das escolas, das 9 escolas aqui na região, que foi listada para isso. Então, a gente correu menos de um mês, né, para ler o material, né? E quando fomos conversar com os professores, com as famílias, né, de fato, não, mas eu acho que faz sentido, porque olha só, vocês estão sofrendo violência na escola. Tá vendo que os pais estavam preocupados com a gente também? Não é que eles querem nosso mal, mas eles estavam sendo enganados por um projeto que não respondia nem pela segurança dos filhos. E a empatia que eles tinham estava sendo instrumentalizada. Isso, tampouco falando sobre a segurança para a gente. Porque, no final das contas, eu estou com uma sala de aula, por exemplo, com 42 alunos. Como é que eu vou garantir um olhar humanizado,
individualizado, a partir das dificuldades dos alunos, da realidade do aluno, como a sala de aula tão cheia assim. E aí pipocam todos esses problemas mesmo. Eu acho que e aí tá, né? Então, naquele 2025, foi a toque de caixa. Né? Um mês para responder. Não conseguiu, foi uma derrota A caixa bonita. Da nossa parte, como trabalhadores da educação, foi uma derrota bonita que ele perdeu. Ele perdeu feio. Zema e o Igor perderam feio. Aí veio o Racieli, que já tinha mais experiência nesse manejo, né? Já tinha tentado, já tem esse traquejo de ludibriar a população. era Advogado. E aí, o que ele fez esse ano? Se não deu a toque de caixa, vamos a conta-gotas. Em que momento este ano nós vimos tão divulgado assim o projeto de escola cívico-militar este ano? A gente não viu tanto. O projeto está rolando aí, ó. Está ali na boca dos dirigentes. Mas a base, a gente está enfrentando ainda as violências. E aí está sendo introduzido aos pouquinhos. Aí agora, aquilo que foi questionado antes, que vinha de uma verba da educação, agora ele já falou assim, não, gente. Agora vai vir a verba da segurança pública mesmo. Aí eu pergunto para o pessoal da segurança pública. Eles também, assim como a gente, eles também estão em greve, eles já tiveram várias lutas, não em greve, mas eles tiveram várias lutas para a recomposição salarial. E eles não tiveram as respostas adequadas para essa recomposição salarial. Eles vão achar ok retirar verba deles para eles atuarem em outro lugar? Não seria mais adequado, então, investir em estrutura para a polícia, para que eles possam atuar de uma maneira mais digna nas ruas? Não seria melhor? Aí, assim, então, é um conta-gotas agora que não responde, né? Continua não respondendo ao problema, à raiz do problema, mas, de novo, é mais um desvio de recurso público que vai beneficiar só eles na mesma. Aqui a gente fica se matando. Né? Aqui a gente fica apanhando, sofrendo perseguição, das mais variadas formas. Isso explicaria o rompante do Matheus Simões, no 21 de abril, quando, ao invés de defender a ideia, ele acusa o Ângelo de falsamente, a meu juízo, e aqui eu estou dizendo, é uma opinião pessoal, Nós vimos. Ele acusa o Ângelo de ter atacado não só a instituição militar, quanto a família e a igreja. Ele coloca os três de uma vez só. Eu confesso para vocês que eu li umas 3 ou 4 vezes o discurso do Ângelo e não consegui, talvez seja problema cognitivo meu, de interpretação de texto, não sei, mas eu não consegui perceber, e aí, por exemplo, o ataque à igreja. Ele fala ele usa um exemplo, ele fala em naves religiosas para usar um exemplo de que havia uma movimentação de educação que, lá na Idade Média, inclusive, saiu da igreja, sim. As universidades foram criadas dentro da igreja católica. Foram criadas. Ninguém, só alguém que desconheça a história da educação, ele pode negar isso. Né? Então, assim, porque o que aconteceu foi... tem muita gente que diz, o Ângelo não precisava ter mencionado o problema, ou a opinião dele contrária à escola cívico-militar. Vamos dizer que não precisava, mas será que a resposta precisava ser naquele diapasão, inclusive sem ser uma resposta, porque o que ele fez foi julgar o Ângelo contra os militares, na cara do Ângelo, sabendo que o Ângelo não poderia sequer ter o contraditório, né? Já que ele era o último a discursar. Então, assim, fica aquela coisa que eu fico imaginando. Eu estava assistindo aquilo pela transmissão oficial
né? A Rede Minas, no YouTube. E assim, né? Eu comecei, fiquei assim, gente, tá faltando uma câmera no Ângelo para ver qual que é a reação facial dele, como eventualmente faltou uma câmera no Matheus quando o Ângelo mencionou a questão, né? Mas assim, explica esse rompante, essa mudança de foco meio que uma explicação da atuação do Matheus, que, diga-se de passagem, não é a primeira. Ele puxou a orelha de uma deputada porque um prefeito tinha falado alguma coisa que ele não gostou. E o prefeito era marido da deputada. Não teve um lance desse recentemente? Sim, assim, ele vai pelas beiradas e tal. Eu não entendo muito esse tipo de... Na verdade, Luiz, tem uma coisa assim, que eu acho que é importante a gente perceber, porque tudo é político, né? Assim como tudo é ideológico, né? Parte também dessa atuação. E ele também está em campanha. Né? E ele precisa dialogar com a base dele, da extrema-direita. O que a extrema-direita representa na sociedade? Vamos pegar de outras figuras, tanto nacionalmente quanto mundialmente. É aquele que fala na cara, né? Não escolhe palavras para falar, né? Aquele que fala na lata, inclusive palavrões em discursos oficiais, se for necessário, né? Não deixa barato. Isso daí é um perfil de político, né, que parece, né, porque é uma aparência isso, que dá esse tom de verdade para a sua base. Ah, não, se ele falou nesse tom, é porque ele está sendo verdadeiro. Então, a veemência só casa com a verdade. Só casa com a verdade. Então, isso daí é um perfil que vai dialogando e vai se fortalecendo entre os seus. Aquilo dali que ele fala, inclusive, questionando a mineridade, né, gente? Pelo contrário, o mineiro, quando quieto, não é à toa. Bom, né? Mas ele explicou isso lá no início, quando ele disse que ele não é. Ficou muito claro que não é mineiro. Né? Se fosse, talvez dissesse as mesmas coisas em outro tom, de outra forma, não sei. E aí tem um outro elemento também, né? Porque e vai brigar dialeticamente com o Ângelo para ver onde você vai parar. Vai. Pois é. Além desse perfil, né, que ele dialoga, tem também aquilo que rege esse setor, Deus, Pátria e Família. Então, tudo o que eles tiverem que responder, eles vão jogar nesse campo, porque esse é o campo que dialoga tanto com quem está verdadeiramente consciente a partir dessa base, quanto com quem está aí flutuando, né, sem necessariamente entender para onde que passa. Porque quem é contra a família? Eu sou contra a família, gente. Você também. Quem é que é contra? Nem existe, né? Mas, pelo espectro que eles rondam, né, isso daí tem peso, tem uma força política que faz ganhar discurso, né? Então, assim, o Ângelo Osvaldo não teve tempo de responder, mas depois ele até fez uma resposta ali também, né? Eu acho que é importante as pessoas verem isso também, né? Mas ali ele direcionou para o Ângelo Osvaldo, mas ele direcionou antes de qualquer coisa e principalmente para a base dele, que vai, não, aí ó, o cara fala a verdade mesmo. Né? E aí tem um outro elemento que, antes de passar para a Tânia, que eu gostaria só de levantar aqui, que aí do contexto do 21 de abril, assim como a gente tem também do aniversário de Mariana, que é o Dia de Minas. Né? A farsa que são essas datas, no sentido de que poderia ser muito mais popular, poderia ser de fato o povo mineiro, de fato para exaltar o nosso histórico de luta, o nosso histórico aguerrido. Eu acho totalmente vergonhoso uma praça ser fechada para as pessoas ficarem assistindo por telão. Como assim que vocês estão falando que vocês estão próximos da população, vocês estão com medo dela? Vai. Como é que você está governando para uma população que você tem medo dela? Porque isso daí é medo. Porque se não tivesse com o rabo preso, não teria essa necessidade. Né? Então, e para além de todas as pessoas que foram nomeadas ali, algumas de fato dialogam muito com a história de Minas. Agora, a gente vê que Tarcísio tem a ver com isso. Né? Aliás, tem a ver com o governo dele, mas não tem nada a ver com Minas, com as nossas necessidades. Deixa eu puxar uma coisa aqui que eu acho que vai dialogar, porque, como eu disse lá no início, eu peguei uma linha cronológica inversa, né? Mas
uma coisa que, pelo menos para mim, talvez haja alguma coisa adicional, mas pelo menos para mim foi o início, ou foi o primeiro degrau, que foi a ideia da municipalização, né? Que também tomou pancada, tomou porrada, mas em alguns casos conseguiu, vingou a ideia, né? Então, né? Quais eram as características desse programa, Tânia e Patrícia? Até onde ele chegou a ser implementado e em que região, em que município vocês têm conhecimento e de que forma isso gerou, se é que já é possível ver algum tipo de resultado ou perspectiva de resultado, e ainda essa ideia morreu, ela estaria adormecida, daqui a pouco alguém tira lá da gaveta, não gaveta marianense, por favor, tá? Tira da gaveta e joga de novo no cenário. Como é que está isso? Realmente isso foi o primeiro sinal mais visível desse projeto de educação, né? Do período aí, Zema Simões? Eu não sei se foi o primeiro, mas ele foi bastante significativo, né, Tânia? Estou tentando recuperar aqui na memória se foi o primeiro, eu acho que não, né? Mas ele foi bastante significativo, por quê? Porque já existe nacionalmente uma previsão de que as escolas de Fundamental 1, elas sejam entregues para o município para que ele faça essa administração, né, das escolas de Fundamental 1. É uma recomendação, né? Não é uma ordem, né? Não cumpra-se. Né? Então, nessa recomendação, existem essas tentativas dos governos, né? E no final das contas, aqui a gente viu com muito mais força nesse governo do Zema, né? Porque é isso, quanto mais ele puder mandar responsabilidade para outros, melhor. Aí fica com mais dinheirinho para passar para os amigos dele. Sei lá, é horrível falar isso, é transferência de responsabilidade. E aí, aqui, a gente teve algumas escolas. Antes dele mesmo, né, teve uma aqui em Mariana, né, que foi recebida que foi recebida de muito bom grado pela prefeitura, de passagem no período, né, mas que criou também uma estabilidade para os próprios servidores naquele período, né, tanto professores, servidores efetivos que tiveram que ser remanejados para outras escolas e outros funcionários também que ficaram sem posição, né, até pela instabilidade jurídica de onde que você receberia, né. Porque, por exemplo, um dos elementos, né, que fez com que o projeto fosse não engavetado, mas fosse boicotado mesmo, tem relação com essa questão que eu falei com você, que é do recurso, né? E o que foi questionado é isso. De onde vai vir o recurso? E se o recurso que o governo estava destinando ao município seria suficiente para bancar numericamente o volume de estudantes, professores, para que o município realmente desse conta desse aporte que ele ia receber, né? Então, o que acontece? Por exemplo, em Itabirito, uma escola fez um grande movimento, a gente, né, teve uma reunião com a comunidade, e hoje foi municipalizado, mas depois de assim, passando por cima da luta da comunidade que não queria. E era uma escola, assim, que historicamente tinha todo um processo dentro de Itabirito de construção mesmo de identidade dos estudantes, dos professores, pessoas que já estavam ali, assim, quase aposentando, que tinham uma história ali. Então, o que acontece? Você veja, você está com 23 anos de trabalho numa escola que vai ser municipalizada e 2 anos só de, como é que fala? 2 anos de segurança jurídica para você estar ali. Então, quando você for se aposentar, em qual instituição você vai? Qual seria a sua fonte pagadora? Entende? Porque o Estado tem um regime, os municípios têm outro. Entende? Então, na realidade, isso casa com esse projeto, né, neoliberal do Estado Unido. Porque aí ele tira a responsabilidade que é dele, constitucionalmente, ele rasga a Constituição, né? Você sabe naquele artigo, é dever da família,
da sociedade e do Estado, né, a universalização do ensino para todos, né? Quando você transfere essa responsabilidade para a iniciativa privada ou para os municípios, o que você está fazendo? Você está fazendo com que uma pessoa, por exemplo, na iniciativa privada, né, você está fazendo com que um cidadão pague 2 vezes pela mesma mercadoria, porque ele já paga imposto, né? Nós aqui no Brasil é por volta de 33% de impostos, no geral, que a gente paga. E ainda vai ter que pagar, né, ou receber um voucher para frequentar a escola privada, né? Então, assim, é muita propaganda para pouco cacife. Porque você precisa, para estruturar uma boa escola, de muita verba. E essa verba já foi investida, né? Os nossos pais já pagaram muitos impostos para você ter uma escola estruturada, né? Agora, o que já foi retirado dessa estruturação, os pais da gente pagaram impostos, não estavam contando com isso, não. E agora ainda vê todo o seu investimento de vida, sendo estraçalhado por projetos que não conversam com a sociedade, não resolvem problemas básicos, estruturais. E ainda vem, né, para, sabe, criar cacife econômico para meia dúzia de gato pingado. Assim, chamar realmente a população de estúpida, porque nós, de fato, não somos. Mas eles, é projeto deles deixar a gente, de fato, no escuro, para que essas coisas continuem acontecendo. Então, tem uma investigação muito forte agora sobre a questão, né, do uso dessa verba pública. A gente batalha, sabe, para que haja um aumento de investimento real na educação. Porque se a gente tem um bom projeto de país, a gente sair dessa dependência econômica, resolver o problema da juventude, onde que a juventude vai atuar, uma escola potente, sem cortes, né? Com investimento sério, para a gente colocar esse investimento num projeto mesmo, né? De desenvolvimento com valor agregado, e não, né, essa coisa aí de ser só produtor de commodities, né, do agronegócio, da mineração, a gente ter uma indústria de base mesmo, sabe, com qualidade, sair ali com produtos de ponta. A gente precisa de uma educação fortalecida. É isso que acontece nos países que estão aí no primeiro lugar nesse PISA, por exemplo. Entende? E no Brasil não existe esse projeto. O projeto vamos retirar de onde tem. Então, o Zema teve uma fala na propaganda, ele falou que o professor era tipo aquele filho adolescente que assalta o pai para pagar a dívida de drogas. Olha com que ele nos comparou. E quem de fato está fazendo isso? Quem está vendendo tudo para sair bem na não somos nós trabalhadores, com certeza não, né? Então, a nossa aposta é na classe trabalhadora. Bom, Patrícia, Tânia, a gente vai chegando aqui a um tempo razoável de conversa e acredito que, de alguma forma, a gente conseguiu colocar alguns pontos importantes, talvez, seguramente, né? Ainda houvesse muito a se dizer, mas pelo menos assim de colocar diante da nossa audiência algumas questões que merecem e precisam, né, ser discutidas. Normalmente, nessa situação que nós estamos em 2026 de um ano eleitoral, né? Em que diferentes ou nem tanto projetos são colocados, né? Ou mascarados em relação ao nosso julgamento, mas que é importante que a gente conheça, não necessariamente concorde com a Tânia, comigo, com a Patrícia,
mas que pelo menos nos faça pensar, né? Nos faça refletir, nos faça comparar, né? E é nesse aspecto que eu queria deixar para vocês aí um espaço das nossas câmeras, dos nossos microfones, para que vocês se dirijam à nossa audiência, principalmente aqui da região dos Inconfidentes, Mariana, do Preto e Itabirito, que coincidentemente fazem parte da mesma superintendência, não somente essas três, mas fazem parte da mesma superintendência de ensino, aqui lotada com a sede em Ouro Preto, tá? Mas também e principalmente aos cidadãos, às famílias que confiam a vocês e aos colegas de vocês, aos trabalhadores, não só docentes, mas todos os trabalhadores da educação, né, que confiam a vocês, os seus filhos, na esperança de que vocês façam a parte que lhes cabe, porque tem muita confusão nisso, né? Porque muita gente acha que eu sou pai, mas eu não tenho obrigação, vocês aqui vão educar meus filhos, tá? Mas, assim, para aqueles que entendem, né, o latifúndio que cabe a cada um de nós, né, a cada um desses segmentos, né, que vocês possam, assim, colocar a posição de vocês e alertar e chamar à reflexão essas pessoas. Então, fiquem à vontade para que a gente possa fazer um fechamento aqui da nossa entrevista primária. Então, a gente depende, né? Se você quiser, você pode falar diretamente ali para nós. Mas é porque a gente fica tão nervoso. Tudo bem. A câmera, às vezes ela intimida. Não, tudo bem. Se bem que para professores não deveria ser assim, porque vocês estão ali mas diante é engraçado isso, estranho, né? Muda o contexto. Muda o contexto, aí a gente já Já- parece que está em outro lugar, né? Mas, enfim, o que eu gostaria de falar para as pessoas é que a gente defende uma escola, efetivamente, que universalize, né, o ensino para todos, indistintamente, de forma equânime, respeitando as diferenças, mas também tentando trazer, né, o conhecimento, os saberes, para alunos que precisam se apropriar desses saberes e desse conhecimento. Porque uma coisa é o conhecimento que demora anos, séculos, para ele ser constituído, e ele é constituído coletivamente. Outra coisa é informação e comunicação. Então, o professor ele tem essa difícil tarefa. E cabe ao Estado oferecer estrutura, uma escola pública para todos mesmo, né? Laica, porque a gente precisa respeitar todo o espectro religioso e não escolher nenhum como ponta de lança. Democrática, porque baseada no diálogo, né? No respeito às diversidades, inclusiva, né? Que ela inclua, inclusive, as pessoas, né, que são portadoras de diversos aspectos, né, de funcionamento físico e tal, né? A gente quer uma escola de qualidade. Para isso, a gente tem que ter condições e respeito à nossa profissão, que a gente está sendo expropriado da nossa profissão e substituídos por plataformas, por conglomerados, né, internacionais, que não estão preocupados em atender as necessidades reais das pessoas. Então, a gente quer dignidade com a nossa profissão, nós passamos uma vida construindo essa profissão. Houve investimento do próprio Estado, houve investimento das famílias, então a gente quer o respaldo mesmo da comunidade
para esse trabalho, que não é um trabalho qualquer, não é um trabalho de, né, doutor honoris causa, não é um trabalho de, sabe, fazer biscoitinho para ser empreendedor, que é um problema muito mais complexo. Não é um trabalho para colocar as nossas crianças, né, aí cegamente no mercado, que parece que é mais destruir para alegria de parasitas, né, que não fazem nada, mas posam como aqueles que produzem tudo. Na realidade, quem produz tudo somos nós mesmos, que estamos na base da sociedade. Então, é o que a gente gostaria e estamos a serviço dessa luta. É isso. Bom, inspirador. Tânia me inspira muito. Embora a gente seja de áreas diferentes, né? Mas eu acho que é isso. A gente se apaixona pela profissão e é isso. É um trabalho de amor também, mas a gente não pode deixar de lado que é um trabalho, né? Porque boa parte dos governantes, eles pensam que por ser um dom a gente tem que aceitar qualquer migalha. Não, a gente estuda, a gente se especializa, a gente busca parcerias. Inclusive aqui, né, eu quero reivindicar muito a resistência da nossa categoria, porque a educação, apesar de todos os problemas que ela tem entregado alguns resultados por causa da nossa resistência, por causa da nossa insistência em uma educação pública de qualidade. Então, assim, apesar de todos os problemas, de todos os ataques, a gente ainda continua. Então, eu quero reivindicar muito a insistência dos meus colegas de trabalho que estão aí no cotidiano, né, que estão tentando entregar uma educação de qualidade para os filhos da classe, né, e quero saudar, inclusive, a Tânia falou da plataformização, né, porque se os governos buscam iniciativas privadas para fazer essas parcerias e para, inclusive, tomar o nosso lugar, nós que estamos na base, no chão da escola, nós temos buscado muita parceria com apoiadores de uma educação pública de qualidade. Digo isso porque isso também constrói, porque a escola está sendo uma ilha. São vários os problemas que a gente não consegue resolver porque os governos deixam a gente a Deus dará, né? E a gente vai conseguindo sobreviver um pouquinho na medida que a gente consegue pessoas que acreditam que aquilo dali é possível de acontecer e vem fazendo parcerias com a gente. Aqui em Mariana, em Ouro Preto, a gente tem conseguido muitas pessoas, né? Não vou citar todas, não, mas assim, o pessoal dos museus, né? A turma da juventude, enfim, eles vêm para escolas, e aí, o que a gente pode fazer? Isso dá uma força para a gente, isso é necessário, né? Os grupos culturais, para que a gente possa reivindicar, né? E aí percebe que muda de tom, né? Porque não é uma iniciativa de cima para baixo, vem da base e que vai sendo construída, né? Essa é a educação, né? Que a Tânia colocou, que a gente acredita, né? E aí não tem como a gente não pensar nesse processo, nesse ano que a gente está vivendo, que é um ano eleitoral. Não tem como. Para uma escola pública de qualidade, a gente precisa de ter, então, um governo que acredita e que construa uma escola pública de qualidade. Desculpa, eu estou falando sobre isso, Luiz. Mas eu acho que é importante, porque seja municipalmente, não é o momento agora, né, mas seja estadualmente e a nível nacional, fazem com que a gente acredite, lembra aquela coisa de ludibriar? Fazem com que a gente acredite que só tem 2 opções, 3 no máximo. E existe muito mais opção, outros projetos que são diferentes desses mais do mesmo e que estão, de fato, pensando junto com a população, junto com as comunidades escolares, o que pode ser para melhorar, pode ser feito para melhorar. Então, quero fazer um chamado aqui para a turma que está assistindo, né, que está disposta, como o Luiz falou, não precisa de concordar, mas para ouvir, para construir junto, porque essa educação pública de qualidade, ela só vai ser possível quando a gente tiver autonomia para isso, né? A gente tiver a construção coletiva para isso. E aí, independentemente de quem estiver no governo aí, principalmente com os nossos setores, né, os setores das esquerdas, de modo geral, a gente prega muito pela independência de classe, gente. Porque independente de quem subir lá, a gente precisa de ter a coragem de questionar, de criticar, de exigir melhorias, porque do contrário a gente vai ficar recebendo migalhinhas, né? Então, quero muito agradecer, Luiz,
né, a você, ao pessoal da Agência Mais, né, ao pessoal que está assistindo, porque o caminho é longo, né, não é fácil, mas a gente está ali titubeando, estamos recebendo vários ataques e tudo mais, mas a gente suporta a partir da coletividade por ela mesma. Né? Então, que a gente possa, né, vir aqui para conversar sobre os desafios, né, possíveis, né, a partir de uma perspectiva mais positiva, né, não dentro de um cenário em que é de destruição total dos serviços públicos. Né? Mas, enquanto estivermos nesse cenário, nós vamos ter força e resistência para continuar lutando. E aí, o 1º de maio está aí para mostrar também que tem que ser classista, tem que ser com independência de classe, para que a gente possa continuar, né, ousando sonhar também nas nossas possibilidades. Né? Patrícia Ramos, Tânia Arantes, eu gostaria de, mais uma vez, expressar e reforçar o agradecimento da Agência Primaz a vocês que nos permitem, com esse exemplo, essa conversa hoje, tentar trazer um pouco mais de luz a quem nos acompanha, a quem nos assiste, buscando a questão cidadã. Né? Acho que isso é muito importante. E também a questão de uma das funções que nós acreditamos aqui na Agência Primaz do jornalismo como utilidade pública. Né? Nós não somos partidários do sensacionalismo, do mundo cão, de quanto melhor, quanto pior, melhor, e do quanto mais crítico, melhor. A gente acredita que o jornalismo tem uma responsabilidade enorme, principalmente nesse tempo em que qualquer pessoa pode, aspas, divulgar notícias, né? Sendo que, né, é um meme, né? Opa, parece falso, eu vou compartilhar. Né? Então, assim, a gente tem muito cuidado com isso e ao ter convidados, pessoas que aceitam o nosso convite para essa conversa, para esse debate, para esses esclarecimentos, para essa exposição de ideias, assim, até mesmo, né, como eu disse, levantar a bola é sempre muito bom, porque isso nos ajuda a cumprir aquilo que a gente entende como nossa missão. Então, mais uma vez, obrigado a vocês, o espaço está aberto, e a você que nos assiste, obviamente. Não faria nenhum sentido a gente estar produzindo, estar trazendo essas pessoas, produzindo esses diálogos, se não fosse para destinado a vocês. A gente agradece muito o apoio que a Agência Primaz tem obtido nesses 7 anos, né, completados agora recentemente, em abril, né, de muita luta, de muito esforço, mas somente válido, somente possível quando tem alguém lá do outro lado, seja assistindo os vídeos produzidos, os áudios, os elementos audiovisuais, como consumindo aquilo que nós publicamos em nosso site. Estamos sempre aqui com a entrevista Primaz, uma vez por semana, e no site, com atualizações diárias, com notícias, e agradecemos a vocês e esperamos continuar contando com esse apoio, no caso da entrevista Primaz, na próxima semana, se tudo correr de acordo com o que pensamos. Então, muito obrigado. A entrevista Primaz tem o apoio cultural do Grupo 3T e da Cedro Mineração e volta daqui uma semana. Até lá. Obrigada.